Pílulas de Psicologia Econômica e Psicanálise. Aproveitando a efeméride de hoje, Dia da Criança e, claro, Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, vamos falar um pouquinho sobre educação financeira para crianças? Bom, quem me acompanha sabe que, para mim, o conceito central de educação financeira é sempre a sustentabilidade. Sustentabilidade no sentido de você poder ter bem-estar financeiro hoje, amanhã, de preferência até o fim da vida. E, é claro, sustentabilidade também no sentido macro, que é podermos todos ter um planeta minimamente habitável. Aí então, socorro, né? E como é que a gente transmite tudo isso para as crianças? Eu brinco que começa no berço, mas é verdade, né? Como assim? Vai falar de dinheiro, de debenture para o bebezinho? Não, mas vai viver a experiência com a criança, de preferência na realidade. Quer dizer, a criança, é óbvio, vem sempre com a fantasia, a imaginação, a criatividade, que permanece na gente, né? Se tudo dá certo, a gente sempre mantém esse lado infantil, que é muito rico, muito interessante também. E tem o outro lado infantil que permanece com todos os adultos, que não é nada bom, né? Quinta série. Tô fora, né? Mas com a criança é importante que os pais possam fazer essa combinação de fantasia com realidade. E isso dá para fazer desde que nasce. Uma imagem que me vem é assim: a mãe que dá o peito para o bebê e explica para ele, por exemplo, que ela não vai conseguir trocar a fralda dele enquanto está amamentando. As duas coisas ao mesmo tempo não existem. Então, ele vai precisar o quê? Esperar, ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, porque depois vem a troca da fralda. Ou vice-versa, né? Essa é uma questão que não quer calar entre as mães. O que é melhor? Muitas acham que é melhor trocar a fralda primeiro e depois amamenta, já limpinho, sossegadinho e tal. Nem todos os bebês concordam, devemos dizer, né? Mas enfim, é nesse sentido de mostrar limites, de mostrar a finitude dos recursos. Não é o dinheiro ainda. A criança não tem condição de captar uma abstração como essa. Mas é que o leite é finito, que a paciência da mãe é finita, que a energia dele parece que não, mas é finita também, que o tempo é finito. Então, aquela coisa de acordar às 3 da manhã querendo brincar acontece, mas não é o ideal, etc, etc. A criança desse jeito vai crescendo com uma compreensão um pouco mais tranquila de que é assim que as coisas funcionam. E quando ela for um pouquinho maior, você já pode começar a introduzir a questão da sustentabilidade de forma mais direta, que foi a ideia genial da Heloísa Padilha e da Laura Coutinho nos livros da ENEF. Os livros ainda existem. No livro do primeiro ano, se não me engano, a gente tinha conversado sobre essa questão de sustentabilidade e elas traduziram isso sob a proposta de pegar a criança para plantar uma sementinha, vê-la germinar, treinar a paciência,
puxar a questão do cuidado, se largar a plantinha lá, a sementinha, sem molhar, sem fazer nada, não vai adiantar. Se não transplantar para a terra, vai ficar por isso mesmo. Então, a criança vai entendendo que as escolhas têm consequências, que dependendo do jeito como você faz as coisas, você tem estes resultados ou aqueles resultados. E o dinheiro? Não vai falar de dinheiro nunca? Então, eu também sempre digo, é um pouco parecido com a educação sexual. Quando a criança começa a ficar curiosa, começa a perguntar, pronto, está aí o momento para falar sobre dinheiro. Antes disso, eu não acho interessante, porque a criança ainda está no período do raciocínio concreto. Então, se ela trouxer o assunto dinheiro, dá para falar bastante coisa, começando por aquela, né? Não, o dinheiro não dá cria dentro do caixa eletrônico, não, né? Para poder sacar o dinheiro do caixa eletrônico, tem que colocar dinheiro na conta antes, que ali não é mágica. Isso é uma coisa interessante. Falar de dinheiro com as crianças não é pelo lado da fantasia ou não apenas. Senão fica aquilo, né? Ai, João e pé de feijão, né? Ai, vai, ou a cornucópia mágica ou qualquer coisa. Isso não é útil, né? Então, mostrar que o dinheiro vem do trabalho, normalmente, né? Tomara que seja assim, né? E que precisa ser cuidado, tem que fazer várias coisas, que ainda pode ser muito cedo para ela entender, mas que ela vai captar essa linha de causa e consequência, né? Se eu trabalho, ganho dinheiro, coloco dinheiro no banco, depois eu posso passar o cartão. O cartão não é mágico. Tem adulto que ainda tem dúvida sobre isso, né? E assim, pouco a pouco, ir introduzindo. Se tiver tempo, tranquilidade para fazer uma pequena compra, porque a criança tem outro limiar de paciência, né? Uma pequena compra no supermercado ou em outra loja, para ir explicando para a criança como a coisa funciona. Inclusive, legal mostrar o ciclo inteiro do, por exemplo, aquele documentário Story of Stuff, História das Coisas, da matéria-prima, como ela é extraída, como é manufaturada, como se transforma num produto que a gente consome. Muitas vezes o descarte é completamente desastroso, enfim. Então, tudo isso é educação financeira para as crianças. Daí, pouco a pouco, elas vão tendo a capacidade de entender mais conceitos mais refinados, mais abstratos, como juros, juros compostos, que muito adulto também não entendeu até hoje direito, etc., né? Mas o mais importante é a criança poder crescer num ambiente em que os valores da cidadania, deveres e direitos que ela tem para poder viver em sociedade, sejam transmitidos a ela. Só assim ela vai poder, aos poucos, incluir também o lado da cidadania financeira. Olha quanta coisa que tem para passar para a criança, né?